A semana, Adriano Oliveira foi movimentada em Brasília, tivemos posse de um novo ministro no Supremo Tribunal Federal, dezenas de depoimentos e de não depoimentos também de envolvidos na investigação da Polícia Federal de uma suposta tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Amanhã há uma manifestação marcada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, manifestação essa convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Assuntos que a gente vai tratar com a doutora em Ciência Política pela USP, Denilde Roushacker, que está conosco aqui mais uma vez. Doutora, obrigado por atender a Band News FM em mais um sabadão. Muitos assuntos para a gente tratar por aqui. Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. Quero começar pelo começo, com o perdão aí da redundância. Mas é o seguinte, foi uma semana bem agitada, né? A gente teve aí os depoimentos, porque uma coisa tá meio que linkada à outra. A gente teve os depoimentos de todos os envolvidos aí na operação da Polícia Federal e o mais esperado era o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que resolveu ficar em silêncio. Mas como a gente já viu, inclusive quando ele era presidente, né, doutora, ele vai falar, mas vai falar ao público dele amanhã em uma manifestação aqui na Avenida Paulista. Queria que você me respondesse como é que tá a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje, mas não criminalmente, mas politicamente falando mesmo. A senhora ainda vê que o ex-presidente, com todas essas denúncias, tem essa capacidade de mobilizar as pessoas em torno dele, poder fazer ali na Avenida Paulista um ato de defesa em relação às acusações que pesam contra ele? Olha, Ivan, essa é a grande incógnita, né, do quanto que vai ser a capacidade do ex-presidente em conseguir arregimentar pessoas para demonstrar força política, né? Durante toda a semana, o seu grupo vem reafirmando que tem um número e acredita no número expressivo de pessoas que irão ao ato, e também o número de políticos de peso que também participariam, e aí daria essa força política que agora é essencial para ele demonstrar, não só para o seu público de aliados, mas também para o público em geral, e conseguir criar uma narrativa que se contrapõe aí a todo o processo que existe, que está sendo feito contra ele. Então, algo que a gente vai ter que esperar é ver se, de fato, vai ter um número expressivo de pessoas no ato. Dos políticos que afirmaram durante a semana que estarão presentes, quem de fato vai comparecer, isso este resultado entre população em geral, né, apoiadores, e o peso político que vai dar aí a dimensão do que é o capital político ainda do ex-presidente. A capacidade de mobilização é ampla, nas redes sociais ele ainda continua tendo uma força muito grande, entender se essa força que está presente nas redes sociais, ela tem capacidade de mobilização de fato. Para ele pensando na sua própria situação, mas também da sobrevivência do seu grupo como uma força política relevante. Então, acho que para ele é um momento muito crucial. Pode ser um grande sucesso, como pode ser um grande fracasso, e se for um grande fracasso, isso vai implicar aí em mais perdas de prestígio e, consequentemente, mais dificuldade de se contrapor como uma força política relevante no país para os próximos anos. O Adriano Oliveira está conosco em Brasília. Adriano, eu fico imaginando também, porque ontem o prefeito Ricardo Nunes confirmou, o prefeito de São Paulo confirmou que estará nesse ato na Avenida Paulista, né? O governador Tarcísio de Freitas também deve estar, mas o prefeito está num ano de eleição. Fico imaginando o tamanho da aposta que ele faz, né? Indo ao palanque do Jair Bolsonaro, e ele falou que está indo lá porque, enfim, é um ato de defesa, né? O presidente vai lá fazer a defesa dele, mas em um ano de eleição, o perigo que ele pode correr subindo em um palanque de alguém que é investigado e que pode ser preso, né? Essa é uma possibilidade também. Então, os políticos que vão ao palanque também acabam apostando
apostando, Adriano, fazendo uma aposta aí para ou colar na popularidade de Jair Bolsonaro ou também, de repente, colocar alguma coisa a perder na campanha eleitoral. Diga aí. E aí eu já emendo com a pergunta para a doutora, se não é muito arriscado para um político nesse momento, por mais que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, seja muito popular, tenha tudo isso que a senhora falou com relação às redes sociais, de que nesse momento pode ser, assim, pode ser o ato que pode encaminhar uma reeleição ou fortalecer uma eleição, ou até mesmo acabar perdendo outros apoiadores. Como é que a senhora analisa esses políticos que vão participar desse ato e que tipo de percepção que se vai poder ter a partir do que for o resultado da população que for esse ato? Olha, para alguns políticos do legislativo, como é o voto, ele vai buscar esse voto bolsonarista, então reafirma o laço com o bolsonarismo. Para o Ricardo Nunes é uma jogada de muito risco, porque ele se associa a um candidato, a um político que tem todas essas situações que você colocou, que pode caminhar aí para ter uma prisão, tem todos os processos envolvendo o Bolsonaro, que implica aí numa percepção muito negativa, mas o que o Nunes deve estar considerando é que, como a eleição vai estar polarizada no eixo da direita e da esquerda em São Paulo, ele se reafirma como o candidato da opção da direita. Então o risco é grande, mas é também uma forma dele conseguir se reafirmar de fato como o polo que vai disputar com o Boulos a liderança da eleição em São Paulo. Então esse é o cálculo. O problema é o quanto o eleitor paulista da cidade vai se sentir, de fato, que seguir essa orientação e se não vai procurar uma outra opção mais moderada ou outro candidato da direita que também está colocado. Então, é arriscado para o Nunes, mas neste momento ele tem pouca também possibilidade de se dissociar do bolsonarismo, dado que ele vem buscando o apoio do Bolsonaro e aliado do Tarcísio. Então, situação que ele deve estar medindo o grau de risco para ele, entende que o risco vai, apesar de alto, também traz aí uma reafirmação enquanto candidato da direita. O eleitor, acho que aqui a gente tem que entender na direita três tipos de eleitores, né? Tem o eleitor bolsonarista, que a gente chama raiz, esse que continua com o Bolsonaro, vai seguir os candidatos que ele apoiar e vai atuar aí como um cabo eleitoral de todos eles. E é esse o candidato, é esse grupo que o Nunes busca fortemente. Tem um grupo da direita tradicional, que esse tem aí ressalvas, mas se coloca como anti-PT e anti-Boulos, então tende a se manter num bloco que vai polarizar. E tem os moderados aqui, aí esses possivelmente pode ser que vão para um candidato como a Tabata, uma candidata que é mais de centro e pode ser que não siga numa lógica da polarização. Então, a eleição de São Paulo é uma eleição que ainda ela é muito competitiva, está muito indefinida ainda. Então, qualquer lance, qualquer estratégia é para se fortalecer junto aos grupos que você entende que vão ser centrais para a definição final da eleição. E é muito curioso notar, né, doutora, como que esse ato a gente está... ele orbita, né, em volta das investigações, mas a gente está aqui falando de eleição e como que isso pode mudar o jogo, né? Só para trazer alguns números aqui antes da gente mudar o tópico, a senhora falou do Boulos, né? O Boulos, ele é aquele candidato que tem o voto mais certo
e ao mesmo tempo é o que tem a maior rejeição. Uma rejeição que pela margem de erro ali é bem empatada com a do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas quando a gente fala de polarização na eleição, 47% da última pesquisa do Instituto Paraná, dos entrevistados, dizem que vão votar pelo projeto. E lá no finalzinho, 16% afirmam que votarão no candidato do Lula, independentemente de quem for, e 12,4% dizem que vão votar no candidato apoiado por Jair Bolsonaro, independentemente de quem for. O que mostra também, pode mostrar aí, mas aí é um assunto para uma outra conversa, que o eleitor pode estar se cansando dessa polarização também, e aí entra a terceira via, né, a chamada terceira via, como a senhora citou aí, que no caso aqui em São Paulo, por enquanto, é a Tabata. Mas são números interessantes e também algo para a gente ficar de olho enfim, depois dessa manifestação, como que isso vai girar aí, vai mexer com o cenário político visando as eleições. Eu queria falar um pouquinho de Flávio Dino, doutora. A gente está conversando aqui com a Denilde Roshacker, doutora em Ciência Política pela USP. Ele tomou posse essa semana e engraçado que o ministro Barroso, que até então era um ministro mais comedido, né? Não falava muito, não dava muitas entrevistas, mudou isso recentemente, falou que a posse de Dino é uma vitória da democracia. E no colo de Flávio Dino, 300 processos, entre eles alguns que dizem respeito a Jair Bolsonaro, né? Caso da CPI da Covid. O que a gente pode esperar agora, efetivamente, no cargo, né, de um ministro que já foi governador, ministro de executivo, que já foi senador? Não é costumeiro ver agentes da política ocupando cadeiras no Supremo Tribunal Federal, né, doutora? Não, em geral a gente vê juristas, né? Pessoas que saem do mundo jurídico, juízes, procuradores, advogados, que acabam assumindo. Então, o Dino tem esse momento que vai ser um momento de transição entre a sua postura enquanto político, que é de uma natureza de se expressar, de opinar sobre os assuntos, algumas vezes de forma não técnica, para ter uma posição em que ele vai ter que ter uma forma técnica de ação, né, baseado nas evidências e nos autos, e que com um outro poder que tem a função de também ser um mediador dos conflitos no país. Então isso vai ser aí um processo que sempre se coloca sobre o Supremo, que mesmo aqueles que têm uma posição política definida, e a gente tem isso em vários dos ministros do STF, que a posição muda porque a lógica de um juiz do Supremo é entender e seguir a Constituição, mas também interpretar a Constituição a partir das evidências que são colocadas nos processos. Então, você tiraria a visão política e as pressões. A gente entende que para o governo Lula ela é muito importante, né? Você cria aí um pêndulo que vai ser mais favorável ao governo nesse momento, sem contar os temas que você colocou sobre a questão que envolve o mundo político e especificamente aí os casos envolvendo o Bolsonaro. A gente tem também uma série de questões, tanto de costumes, que estão na agenda do judiciário e que envolve pressões de diferentes grupos da sociedade, e também questões que são relevantes para o governo do ponto de vista fiscal, né, com uma série de matérias aí que tem impacto na tributação, em várias questões ligadas a dívidas que precisam ser pagas para o Estado, que o Estado é credor. Então você tem uma agenda muito importante que ter um aliado ajuda e facilita para o governo a relação com o judiciário,
considerando todos os problemas que o governo tem na sua relação com o legislativo. Então acho que esse é um ponto que para o governo reforça e foi por isso a escolha de um aliado tão próximo do presidente Lula. Para o Dino, ele vai possivelmente ter que mudar sua postura, medir mais a sua capacidade de comunicação, que sempre foi muito aberta e muito debochada, inclusive, com uma postura agora de juiz de uma Corte Suprema da Corte Suprema do país. A ver os próximos capítulos e contando sempre com a Denilde Roushacker, doutora em Ciência Política pela USP, para ajudar a entender tudo que acontece aqui no nosso país. Doutora, obrigado mais uma vez, por atender aqui a Band News FM. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.